Olá, amigos, agentes culturais. Meu nome é Reginaldo Menegaso, sou produtor cultural, ator e presto assessoria em projetos culturais com formatação, gestão e acompanhamento na prestação de contas de projetos culturais. Sou formado em História e Ciências Contábeis e atuo na área cultural há mais de 20 anos. Apresento para vocês uma série para discutirmos a gestão e formatação de projetos culturais. Fique ligado, hein? Como transformar ideia em projeto? Sabemos que ideia não é projeto. Conheço muitos artistas que têm ideias maravilhosas, mas não conseguem colocá-las no papel. E aí, como fazer isso? Não há segredos quando você domina o segmento que atua. O que falta para você é atitude, planejamento e parar para realmente formatar o seu projeto. Uma ideia, para que ela tenha êxito, precisa do que eu falei, planejamento. Primeiro pense no produto cultural que deseja fazer, na estrutura, na qualidade, na equipe. Eu sempre falo que um mesmo projeto você pode fazer com muito ou com pouco investimento. Depende muito de como você está pensando, que eu acabei de dizer, toda essa estrutura e qualidade do projeto. Por exemplo, uma peça eu consigo fazer com 10 mil, consigo fazer com 100 mil e consigo fazer com 1 milhão. O que muda é a estrutura, a equipe que eu quero trabalhar e a qualidade desse produto. E até aonde eu quero chegar com esse produto cultural. Quando falamos aqui de projeto cultural, ele pode ser para uma empresa, para uma lei de incentivo, ele pode ser para um financiamento coletivo ou para um edital que eu chamo de direto, que é aquele que quando você é selecionado, você recebe o dinheiro direto. Definindo o seu produto cultural, você deve pensar o que envolve a temática, os profissionais que vão trabalhar nesse projeto, o cronograma, o orçamento, ou seja, pensar o projeto do começo ao fim. Se você já tem um edital ou uma lei de incentivo em que você pensa em colocar esse projeto, isso vai facilitar muito na hora de criar o projeto. No edital ou legislação da lei de incentivo, já fica claro lá o que eles querem saber do seu projeto. Tente ser detalhista e objetivo ao mesmo tempo. Detalhista não quer dizer que você tem que fazer uma tese de mestrado. E objetivo não tem que dizer que você tem que ser curto e grosso. Tá? Você tem que achar um meio termo entre as duas coisas. E uma coisa fundamental, a leitura do edital ou lei de incentivo. Não tenha preguiça de ler o edital. Outra coisa importante é que não fique com dúvidas quando você leu todo esse edital ou lei de incentivo. Todos os órgãos que se prontificam a fazer um edital ou uma lei de incentivo, eles têm que ter um canal de comunicação. E você não deve ficar com dúvida, que quem perde é sempre você. Lembre-se que todas as etapas do projeto é de sua responsabilidade. A criação, a execução, a divulgação e a prestação de contas. Tudo isso deve ser pensado, isso leva tempo, isso tem custo e deve estar orçado. A coerência entre o orçamento, o cronograma e as ações que se pretende fazer são essenciais para o entendimento daquele que vai avaliar o seu projeto. Não adianta o projeto ter uma justificativa maravilhosa, uma ideia bem fundamentada, mas ele não tem coerência entre tempo, valor e ação, ou seja, cronograma, contrapartidas e orçamento. O que você precisa fazer para dar início nesse processo de formatação é se planejar. Defina um dia, hora e um ponto de discussão. Manter a disciplina nesse processo vai te ajudar lá na frente, quando o seu projeto já estiver aprovado e você vai ter que executar e, lógico, fazer toda a prestação de contas.
pensando o orçamento. Quem me conhece e já me ouviu falando sobre projetos culturais, sabe que eu me preocupo muito com a coerência do projeto do que aquela parte escrita, objetivo, justificativa e nhenhenhen. Se você tem um orçamento bem planejado, um cronograma que conversa com esse orçamento e suas ações bem definidas, quando for escrever o seu projeto, essa justificativa, esse objetivo e todo esse nhenhenhen vai sair muito mais fácil. Forme uma equipe de trabalho, porque são eles que vão te ajudar a saber quais os itens são necessários para o desenvolvimento daquele projeto, desse projeto que você está formatando. Formando essa equipe, que são os pilares do projeto, peça a eles orçamento de referência, de acordo com o tempo e suas funções. Há tabelas que você pode seguir, como a da FGV, por mais que seja desatualizada, ainda é uma tabela de referência, e também para funções você pode usar as tabelas de sindicatos. Há alguns itens que jamais podem ficar fora do seu orçamento, porque isso mostra fragilidade e que você não conhece de gestão. Além de todos os itens que tem da produção do seu evento, do seu produto cultural, existem aqueles que estão ligados à divulgação e à prestação de contas. Deixo aqui uma dica para vocês. Procure conversar com produtores que já conhecem leis de incentivo, que conhecem editais. Procure os seus amigos profissionais. Não fique com dúvidas. Orçamento não é brincadeira. Outro item importante que a maioria dos editais e leis de incentivo obrigam você a ter no projeto é a acessibilidade. A maioria das leis de incentivo e editais exigem requisitos de acessibilidade, que promova facilidade na aproximação, no tratamento ou na aquisição. Não esqueça de criar essas possibilidades e incluir os profissionais, serviços e infraestrutura. Uma outra coisa importante que eu já vi em vários projetos é quando você já tem uma parceria e você não coloca no orçamento. Vamos pensar aqui numa situação. Eu já tenho uma assessoria de imprensa na minha empresa, então eu não vou colocar esse custo no projeto, né? Justamente porque às vezes a gente tem um valor definido no edital e aquilo ali iria onerar alguma outra coisa que eu quero fazer. Se você não coloca essa informação no projeto, o parecerista, que é esse que vai avaliar o seu projeto, como ele vai saber? Ele não é vidente. Por enquanto, era bom que fosse, que já ia ajudar em muita coisa, né? O cronograma tem sua importância. Discutimos muito nos vídeos anteriores sobre ter coerência no projeto. O cronograma é um item que não é dado tanta importância na formatação do projeto, mas fica um alerta. O cronograma está completamente ligado ao orçamento e ele prova que você tem um conhecimento amplo sobre toda a gestão do projeto. Se no cronograma você determina bem a sua pré-produção, produção, execução e pós, que está incluída a prestação de contas, você dá segurança ao relator, ao parecerista, esse que está avaliando o seu projeto, que você tem conhecimento do que você está falando. Vou dar um exemplo para vocês sobre o que eu estou dizendo dessa coerência e desse orçamento. Eu ministrei uma oficina de formatação de projetos, gestão de projetos, em uma cidade do interior do estado de São Paulo. Lá a gente teve tempo de formatar um projeto, cada um trouxe um projeto que já tinha, discutimos sobre, e uma das integrantes apresentou um projeto que tinha uma justificativa maravilhosa, a ideia era muito boa, um objetivo interessante, né?
Da parte escrita era o melhor projeto, mas quando a gente foi analisar o cronograma e o orçamento, percebemos que toda a equipe que ela estava pensando, ou a pouca equipe, que foi um dos problemas que eu encontrei no projeto, tinha muita fragilidade. Por exemplo, ela me disse que iria fazer uma pesquisa de um acervo, fazer a gravação, fazer um filme desse acervo e disponibilizar ele, fazer toda a edição e fazer várias apresentações em escolas. E o tempo que ela teria para isso era de 3 meses. Eu, por exemplo, com 3 meses, não conseguiria nem fazer a pesquisa. Outra fragilidade foi no orçamento. Só na gravação ela tem um custo de 30 mil, mas ela colocou gravação 30 mil. A fragilidade está onde? Esses 30 mil, quais são os profissionais envolvidos? A alocação de câmera, qual a infraestrutura necessária? Nada foi dito. Então a gente não tem como avaliar se é um valor pertinente ou não. Perceberam aí como o cronograma não estava conversando com o orçamento e havia falhas nas duas coisas. Isso comprovou que, apesar dela conhecer toda a estrutura que tinha, o acervo, a ideia dela era trabalhar com acervo. Então, na justificativa, ela tinha coisas que eram muito boas, eram bem concisas, mas provou que, para execução, ela era uma iniciante. Ao mesmo tempo em que era o melhor projeto em objetivo, justificativa, descrição, era o pior projeto em questão de viabilidade. Ou seja, não tem aquela coerência que eu falei para vocês em vídeos anteriores e reforço em todo momento. Para te auxiliar a entender a complexidade desse cronograma, fica aí algumas dicas. Na pré-produção, você tem que colocar informações sobre reuniões, ensaios, toda a preparação para o que vem à frente, a produção. É importante dar tempo a isso. Dependendo do tamanho do seu evento, isso pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou ele pode ser 1 ano. Depende de toda a infraestrutura que você necessita, de todo esse planejamento. A mesma coisa é na produção e execução, escrevendo o que fará, as entregas de serviços, os profissionais envolvidos, os agendamentos, divulgações, entre outras coisas que são importantes nesse processo de execução. E na pós-produção, o tempo necessário para prestação de contas, todos os relatórios, os últimos pagamentos, a finalização dos contratos. Percebeu o quanto é importante você ter conhecimento do segmento cultural que está pleiteando o seu projeto? Se você não tem tanta segurança em alguns itens, em algumas coisas do seu projeto, procure profissionais, agregue pessoas para a sua equipe que já tem uma certa traquejo aí na área cultural. Divulgação e definição do público. Quando tem um item deste específico lá, público-alvo, e o proponente ele tem que descrever, geralmente ele coloca para todo mundo. Se é para todo mundo, não é para ninguém. Seu projeto pode atender um público diversificado e pode ir quem quiser, isso não é um problema, não é um impeditivo. Mas o parecerista, lembra aquela pessoa que vai pegar o seu projeto e vai dar uma avaliação? Ele vai querer saber qual é o foco do seu público. Se é criança, ele quer saber de que idade que melhor atende o seu projeto. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Eu tenho uma peça de teatro que ela fala sobre folclore e cultura popular. Ela é muito interessante para crianças,
para adultos, porque ela faz um resgate das tradições de músicas, de parlendas, histórias, entre outras coisas assim. E já apresentamos até para a terceira idade e foi ótimo. A diferença é que pedagogicamente e toda a temática que foi explorada atende bem um público de 4 a 10 anos. Toda a nossa pesquisa foi voltada para este público, atender a demanda do público infantil de 4 a 10 anos. Porém, ele é aberto a qualquer pessoa. Por que é importante definir esse público-alvo? Justamente para você poder explicar para o parecerista por que você está trabalhando esta temática, esse produto cultural, porque um projeto ele sempre nasce de uma necessidade para resolver, vamos dizer assim, uma lacuna de alguma coisa na área cultural. Ele não nasce à toa, né? Se você teve uma ideia, é porque você viu que existe algum problema ou alguma coisa que você pode melhorar na sociedade, ou pode contribuir, melhor dizendo. Aqui estamos discutindo duas coisas: o público-alvo e a divulgação. Como se comunicar com esse público-alvo que você definiu. No projeto, você tem que mostrar as ferramentas, como você vai utilizá-las, né? Que ferramentas? Ferramentas para que você possa se comunicar com esse público. Vou dar uma dica, um exemplo, na verdade, né? Eu, com essas peças de teatro infantis, né? Aonde está o meu público? Meu público geralmente está em instituições, escolas, então eu firmo uma parceria com a municipalidade, com secretarias do município, a fim de promover a ida dessas crianças até o espaço, ou quando é permitido eu faço em escolas. Então eu não fico esperando o público espontâneo. Por que devemos pensar seriamente nessa questão de definição de público, divulgação, plano de comunicação? Porque principalmente os projetos pequenos, intimistas, e quando eles circulam, sai ali daquela rede de contatos, a dificuldade de se conseguir público é maior. E não adianta as redes sociais, a assessoria de imprensa, ela reforça e auxilia, mas você tem que ter um plano de comunicação mais assertivo. Igual que eu te dei o exemplo. Ir até o seu público e literalmente laçá-lo e trazer para aquele espaço, para aquela apresentação, ou então levar o produto cultural até ele. Resumindo, pense no seu público, define e crie todo um planejamento para ser assertivo na comunicação e na divulgação do seu projeto. Coerência na formatação. Na verdade, nós temos preguiça de ler a lei de incentivo e o edital. E tem uma coisa importante que geralmente está lá no final. São os critérios de seleção. Temos que entender como que é a cabeça do parecerista, desse relator, esse que vai avaliar o seu projeto. Eu já fui parecerista e digo uma coisa para vocês, não é uma tarefa fácil. O parecerista, ele precisa dar um peso em cada critério, ele tem que dar uma nota em cada critério de seleção que existe nesse edital ou na lei de incentivo. Temos que entender que o parecerista, ele tem que dar esse peso que eu falei para vocês, dar essa nota, então ele tem que encontrar essas informações dentro desse projeto. Se você lê os critérios de seleção que estão nos editais, você vai ter mais facilidade de já dar essa resposta para ele. Por quê? Você vai ajudar ele a avaliar o seu projeto. Faço uma pergunta para vocês. Qual é a primeira coisa que vocês leem em um projeto? É o título
E o resumo, ou introdução, como chamam em alguns editais. O que temos que fazer é que o avaliador goste do nosso projeto. E aonde você consegue laçá-lo, né? É nesse título que ele vai mostrar, dar a cara do seu projeto, e o resumo. Nesse resumo você tem todas as informações de forma, como diz o próprio título, resumida, e que chame a atenção desse parecerista para que ele queira saber um pouco mais. Aí sim ele vai para a justificativa, ele vai para o objetivo, vai para a descrição, vai conferir a sua capacidade técnica, né, através dos currículos, vai descobrir através do cronograma se você entende de todo o processo de gestão, vai ver o orçamento para saber se você entende e se está coerente a estrutura que você está pleiteando e o que está no orçamento. E há algumas coisas essenciais para se pensar. Quem vai trabalhar comigo? Tem nota fiscal, né? É um profissional que tem um currículo importante, porque tudo isso faz sentido para o projeto, pensar ele do começo ao fim. Se ele tem um bom currículo, isso te ajuda na seleção. Se ele tem nota fiscal, ele vai poder prestar serviço para você, né? Porque na prestação de contas você precisa mandar o quê? Você faz o pagamento e precisa de uma nota fiscal, um comprovante fiscal da realização daquele serviço. Não adianta você pensar no profissional e ele não está preparado para te prestar serviço. Quando falamos em editais, falamos em leis de incentivo, a gente tem que lembrar que estamos lidando com dinheiro público. E quando lidamos com dinheiro público, temos que prestar muito atenção na prestação de contas. Execução e prestação de contas. Se você teve o seu projeto aprovado e tem alguma coisa que você verificou que precisa de alteração, isso pode ser feito? Pode, mediante sempre solicitação antecipada. Não faça nada, não altere nada sem ter aprovação. Um erro comum que acontece lá na formatação do projeto é você colocar contrapartidas demais. Eu vou fazer isso, aquilo outro e ainda vou doar não sei o que. Pense muito bem no que você está planejando para saber se você vai realmente conseguir executar. Parece bobagem, mas já vi muita gente se enrolando na hora de executar. Lembrando que tudo que você colocou no projeto, você precisa de comprovação. Passando aí essas etapas que conversamos de formatação, imagine agora que o seu projeto foi aprovado. Agora são as burocracias necessárias de documentação até a contratação. Geralmente é aberta uma conta específica para receber esse recurso. Tudo é gerido nessa conta. Também são solicitadas diversas certidões negativas e algumas documentações do proponente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. E um lembrete muito importante. No momento em que você está inscrevendo o projeto, verifique essa documentação. Caso você seja aprovado, no momento da contratação você precisa ter isso tudo atualizado. Imagine só, você passou por todo esse processo de formatação, foi o projeto aprovado. Quando você vai tirar uma certidão, ela está com problema. Isso demanda tempo e o edital geralmente não te dá muito tempo. Concluída toda essa etapa de documentação, certidões, assinatura de contrato, vem a hora de produzir e depois prestar contas. Lembre-se que você está lidando com dinheiro público. Na gestão é importante que se tenha um bom comando. Um bom gestor é aquele que sabe delegar. Não é uma tarefa fácil,
Então, por isso, você tem que ter pessoas de confiança para trabalhar com você, precisa fazer contratos, ter toda uma organização que uma boa produção necessita. Como eu disse, faça contratos e não se esqueça de ter metas, fazer reuniões periódicas e ter um cronograma. Outra dica importante é que durante todo o processo, seja ela na pré-produção, seja na produção, na divulgação, crie relatórios, porque vai facilitar a sua gestão e vai facilitar também para a prestação de contas. Temos também a prestação de contas do cumprimento do objeto, que é mostrar que aquelas contrapartidas que você colocou no projeto, que elas realmente aconteceram. Vamos criar uma situação, uma peça de teatro, você tem a produção e depois tem várias apresentações. Então você tem que comprovar que essa peça existiu, tá? E que ela realizou apresentações naqueles lugares que você mencionou. Outra dica é se você colocou uma contrapartida, mesmo que ela não seja custeada pelo projeto, você tem que comprovar. Não é porque ela não está no orçamento que ela não tem que ser comprovada. Se você colocou no projeto, você tem que comprovar. E como é feita essa comprovação dessas contrapartidas? Eu já falei em alguns momentos que são registro fotográfico, videográfico, temos também o release que é encaminhado para a imprensa, aí nós temos todo o material que saiu na imprensa, temos as redes sociais que foram movimentadas, e uma das comprovações importantes nesse processo é a carta de confirmação do espaço, da prefeitura, de qualquer lugar que recebeu o seu evento. Ele tem que ser em papel timbrado, identificação da pessoa, do responsável pelo espaço, o público que foi atingido, o dia, informações do seu produto que foi doado, né? Se é uma oficina, uma lista também de presença. Então são sempre documentos ou informações que possam documentar, possa comprovar a ação executada. E para que você tenha muito sucesso nessa execução e condução e prestação de contas do projeto, é necessário ter um contador e ter um produtor cultural que já conheça há um bom tempo todo esse processo. O contador não pode ser um contador qualquer, tem que ser um contador que já tenha experiência em lidar com dinheiro público de projetos culturais. Eu conheço muitos contadores que são excelentes, muito mesmo, mas conhecem a rotina do dia a dia de uma empresa. Quando você apresenta uma prestação de contas, eles nem sabem do que se trata. O que eu quero com todos esses vídeos e toda essa temática é despertar a oportunidade de você tirar a ideia da sua cabeça e transformar em projeto. Lembre-se, todo o projeto tem que ser pensado do início ao fim, ou seja, desde tirar essa ideia e colocar no papel, a execução, a divulgação e a prestação de contas. Pensando tudo isso, com certeza você vai ter êxito. O que eu desejo com esses vídeos é que você possa tirar a sua ideia da cabeça e colocá-la no papel. E lembre-se, o seu projeto precisa ter coerência entre os itens, precisa ser pensado do início ao fim. Esse material é produzido principalmente para os pequenos e médios produtores. Espero que toda essa discussão tenha despertado um interesse em saber um pouco mais da formatação, gestão e prestação de contas de projetos culturais. Peço que você encaminhe esse conteúdo para amigos interessados no assunto. E muito obrigado por fazer parte desse trabalho.